Olá galera, tudo bem? Eu espero que sim. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre operações envolvendo frações e falar um pouquinho de múltiplo de um número também. Eu vou procurar fazer a correção de alguns exercícios ah, da parte de múltiplo e resolver com vocês alguns exercícios que envolvam as operações fracionárias, tá bom? Aí aqui em cima eu escrevi, ó, que nas aulas postadas anteriormente do portal da UBMap, nós aprendemos a fazer operações com frações. Então agora a gente vai fazer alguns exemplos, tá bom? Vamos lá. No primeiro exercício que eu coloco aqui, eu peço para que faça a soma entre 2 terços e 4 terços. A primeira coisa que a gente tem que observar em uma soma ou em uma subtração que envolva frações é se o denominador da fração, aqui, se os denominadores são iguais. Se os denominadores forem iguais, o nosso problema está simples de ser resolvido. Isso no caso da soma e da subtração. Se for diferente, aí é um pouco mais complicadinho. Mas também não é difícil. Aqui, nesses dois primeiros exemplos, os denominadores são iguais, ou seja, os números que aparecem na parte de baixo são números iguais. Eu tenho 2 terços mais 4 terços. Como se eu pegasse barrinhas de chocolate de mesmo tamanho, dividissem em 3 pedaços, cada barrinha. Na primeira dos 3 pedaços eu estou pegando 2, e na segunda, que na verdade não são só duas, eu tive que arrumar 3 barrinhas para fazer a divisão, 2 barrinhas para fazer a divisão, eu peguei uma barrinha inteira e mais um pedacinho da minha outra barrinha. Tá? Uh, Quando os denominadores forem iguais, eu simplesmente tenho que manter o denominador e somar os numeradores. Então eu fico com 2 mais 4. 2 mais 4 é 6 sobre 3. 6 dividido por 3, porque fração é divisão, dá um número, dá uma divisão exata. 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, na verdade, quando eu somo 2 terços com 4 terços, o resultado dá 6 terços. E 6 terços equivalem a 2 barrinhas inteiras dessas barrinhas que são divididas em 3 pedaços. Eu vou tentar mostrar aqui. Ó, aqui no meu desenho. Eu tenho 2 terços da primeira, ou seja, eu dividi a minha barrinha em 3 pedaços, suponha que esses 3 pedaços são iguais, e pegue 2. No segundo, na segunda fração aqui, eu tenho 4 terços. Ou seja, cada barrinha é dividida em 3. Então eu vou pegar uma barrinha inteira, que equivale a 3 terços, e mais um pedacinho aqui. 3 terços mais um terço, 4 terços. Então, na verdade, o que acontece? É como se eu pegasse esses 2 pedacinhos aqui e encaixasse eles aqui. Ou seja, nós vamos ficar com o seguinte. Deixa eu ajeitar isso aqui. A minha primeira barrinha inteira. Ó, 3. Mais um pedacinho, 4.
mais 2 pedacinhos, porque são todos do mesmo tamanho. 5, 6. Ou seja, 6 terços, certo? Só que esses 6 terços, aqui nesse caso eu peguei uma barrinha inteira. Aqui nesse caso eu também peguei uma barrinha inteira. Ou seja, eu peguei 2 barrinhas inteiras, certo? Então, sempre que der para dividir o denominador o numerador pelo denominador, você divide, certo? Acho que deu para dar uma clareadinha. Segundo exemplo, eu tenho 1/7 mais 3/7 mais 2/7. Agora eu não vou fazer a parte geométrica, tá? Só vou fazer a parte de continha mesmo. Ó, o que é que a gente tem? Os denominadores, novamente, são todos iguais. Lá em cima fica 1 mais 3 mais 2. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Ou seja, 6/7, que vale a 6 de um total de 7. Mais continha para treinar. Agora eu tenho 2/5 mais 1/3. Os denominadores eles são diferentes, então a gente não conseguiria desenhar dessa forma aqui. Por quê? Porque a gente teria barrinhas de chocolate com tamanhos diferentes, repartidos em pedaços diferentes, na verdade. Então a gente não conseguiria ajeitar dessa forma. Quando isso acontecer, vocês precisam igualar os denominadores. E como é que a gente iguala os denominadores? Um jeito simples para igualar os denominadores, que foi o que vocês viram lá na aulinha do portal da UBMAP, é: eu olho para os dois denominadores. Olho para esse, olho para esse. Se eu tenho que deixá-los iguais, e eu estou trabalhando com fração, fração mexe com proporção. Se eu estou mexendo com proporção, eu posso ou somar não, ou multiplicar, desculpa, ou dividir, para tentar igualar as coisas. Se aqui eu já tenho 5, para tentar igualar as coisas, eu vou colocar o número que aparece do outro lado, que é o 3. Só que eu tinha 2 dividido por 5. Quando eu multiplico por 3 lá embaixo, a minha fração ela deixa de valer o que ela valia antes. Para ela continuar valendo a mesma coisa, eu vou ter que multiplicar por 3 lá em cima também. Agora, eu multipliquei por 3 aqui, embaixo e em cima. Lá do outro lado, como aqui eu já tenho 3, para deixar igual, está faltando quem? O carinha que já estava de lá, que é o 5. Então eu pego e multiplico por 5, embaixo e em cima. Daí, eu vou ficar com 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, 15. Alcancei o meu objetivo, que era deixar os denominadores iguais. E lá em cima, 1 vezes 5, 5. Agora, 6 mais 5 é igual a 11. 11, 15 aves. Certo?
Aqui a gente entra naquela historinha de buscar equivalência entre as frações, mas essa equivalência ela tem que ter denominadores iguais nos dois casos para que eu possa estar efetuando a soma. Como assim, professor? 2 terços, quando eu multiplico por 3 em cima e embaixo, lembra daquela historinha? É como se eu tivesse a mesma barrinha de chocolate, só que ela passa a ser dividida em mais partes. Porém, o pedaço que eu estou pegando não muda, é o mesmo. E a mesma coisa acontece aqui com o de baixo. Quando é que eu vou ter que utilizar essa técnica aqui? Na soma ou na subtração de frações? Por exemplo, vamos lá. 7 quartos menos 3 meios. Ora, os denominadores eles são diferentes. Como eles são diferentes, eu vou ter que igualá-los. Nesse caso, como a gente já estudou um pouquinho de múltiplo também, a gente consegue observar o seguinte, que se eu multiplicar o 2 por 2, já dá 4. Então eu não preciso mexer com o outro lado. Certo? 2 vezes 2 já dá 4. Então aqui eu fico com 7 quartos menos 6 quartos. Agora os denominadores são iguais. 7 menos 6 dá 1 quarto. Então, galera, é só observar isso também. Se os denominadores, se um é múltiplo do outro, eu não preciso ficar mexendo com os dois. Ah, mas se eu mexer com os dois vai estar errado? Não. Porque aí mais para frente a gente vai fazer o quê? Simplificar. Tá? Fazer mais esse aqui. 3 quartos mais 2 quintos menos 1 sexto. Os denominadores são todos diferentes. Então, a gente vai ter que igualar. Esse aqui é 4. A gente tem o 5 e o 6 nos outros. Então a gente vai pegar e vai multiplicar aqui por 5 e por 6. Faz em cima, faz embaixo. Aqui a gente tem 5. Nos outros a gente já tem o 4 e o 6. Então falta multiplicar aqui por 4 e aqui por 6. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente já tem o 6, falta o 4 e o 5. A ideia é sempre, então, procurar deixar igual. 5 vezes 6 dá 30, vezes 4 dá 120. E todos os outros vão dar 120 também. Por quê? Porque nós estamos aqui multiplicando pelo mesmo número. A ordem está trocada, mas os números são os mesmos. O que vai mexer um pouquinho é lá em cima. Ó, 1 vezes 4 dá 4, vezes 5 dá 20. E aqui não é mais, é menos. 1
4 vezes 6, 24, vezes 2, 48. 5 vezes 6 dá 30, vezes 3 dá 90. Ou seja, o que é que nós temos? 90 mais 48 menos 20. E aí, para finalizar, é só resolver essa continha. Fazer primeiro esse mais esse. 90 mais 48 vai dar 138 menos 20. 138 menos 20, 118 sobre 120. Eu não vou simplificar, mas essa continha a gente simplificaria depois. Tá? Mas por enquanto a gente está parando aqui. Certo? Galera, continuando, a multiplicação, por sua vez, ela é um pouco melhor. Um pouco melhor não, ela é bem melhor, bem mais fácil de se trabalhar. A partir de agora, no sexto ano, eu não vou colocar o sinal da multiplicação como se fosse aquele xizinho mais. Multiplicação para a gente a partir de agora é um ponto. É esse pontinho aqui, ó. Isso daqui é o sinal de vezes. Tá bom? 2 quintos vezes 1 terço. Primeiro, é bom a gente já associar esse vezes como um D. Então, na verdade, o que é que eu quero? Eu quero que você pegue 2 quintos de 1 terço. Ou seja, você pegaria, se a gente fosse pensar de forma geométrica, eu pegaria a fração 1 terço, eu quebraria essa fração em vários pedaços e aí depois eu multiplicaria lá em cima. Eu vou tentar representar aqui geometricamente para vocês entenderem, e aí eu vou explicando o que é que acontece. Galera, aqui ó, eu peguei uma barrinha e dividi essa barrinha em 3 pedaços. Desses 3 pedaços aqui, eu vou pegar um. Pegando 1 terço. Esse é o meu 1 terço. Agora o meu problema fala o seguinte: eu quero 2 quintos desse 1 terço. Ou seja, eu vou ter que dividir essa barrinha aqui, que está dividida em 3 agora, pedacinhos de 5, né? Então, aqui ó, 2 quintos de 1 terço. Então eu vou pegar aqui, agora eu vou dividir esse pedacinho que aqui está dividido em 3, cada pedacinho em 5. Como se eu fizesse assim, então não vai ficar muito certinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Continuar dividindo a minha barrinha. Aqui, mesma coisa. Imaginar que está tudo dividido no mesmo tamanho, tá? Agora, na verdade, a minha barrinha que estava dividida em 3 pedaços, ela está dividida em 15 pedaços. E desses 15, como eu quero 2 quintos de 1 terço, eu pego 1 terço que estava pintado, dividi esse pedacinho aqui em 5 pedaços, e desses 5, o que me interessa são 2. Essa, na verdade, é a representação geométrica da multiplicação. E daí, então, na verdade, a gente vai pegar 2 pedacinhos de um total
de 15. Só que ao invés de ficar fazendo essa coisa geométrica toda hora, na multiplicação, o que é que a gente guarda? Faz quem está em cima vezes quem está em cima. 2 vezes 1 é 2. Faz quem está embaixo vezes quem está embaixo. 5 vezes 3 é 15. Então é só guardar aqui a multiplicação, o sinal de vezes em fração, na matemática de um modo geral, quer dizer de. Eu estou pegando alguma coisa de outra. Tá? E aqui a gente já faz direto. Ó. 6 nonos vezes 1 quarto. 6 vezes 1 é 6. 9 vezes 4, 36. 2 vezes 1 é 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, vezes 5, 60. A divisão, não vou fazer geometricamente, mas não é difícil também. Ó, vamos lá, se eu tivesse 2 terços dividido por 1 quarto. Fração já é uma divisão, então na verdade a gente está fazendo a divisão da divisão. Para resolver a divisão, um jeito simples talvez para vocês gravarem é o seguinte: a gente copia a primeira fração do jeito que está e inverte a divisão transformando-a em uma multiplicação. Só que, como eu estou invertendo a operação, eu vou inverter a ordem que a fração aparece. Então, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 1 é 3. Então, 8 terços. Certo? Então, é gravar a regrinha. A soma e a subtração, para a gente estar resolvendo, a gente tem que deixar os denominadores iguais. Na multiplicação, faz quem está em cima vezes quem está em cima, quem está embaixo vezes quem está embaixo. Na divisão, transforma a divisão em multiplicação e inverte a ordem. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Tá bom? Para eu fazer um último exemplo aqui, vou colocar assim, ó. Quanto é 1/5 de 60? Lembra que o D é multiplicação? Então, eu tenho 1 sobre 5, o D é vezes 60. Galera, quando a gente tem uma coisa desse tipo, lembrem-se sempre, a gente já comentou sobre isso. Quando não aparece número nenhum aqui embaixo, eu posso completar com o número 1. E agora pronto. Quem está em cima vezes quem está em cima. 1 vezes 60 é 60. Quem está embaixo vezes quem está embaixo. 5 vezes 1 é 5. 60 dividido por 5 dá 12. Certo? Essa primeira aula, então, a gente para aqui. Eu vou deixar o 11 para vocês fazerem, o 12, o 13 e o 14. Uma continha de cada.
É isso, eu espero que vocês tenham pegado então a ideia geralzona da coisa, tá bom? Um abraço, galera. Tchau, sexto ano A e sexto ano C.